Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para participarmos da Quaresma juntos. Nós queremos que nestes 40 dias que antecedem a Páscoa, nós possamos rezar, meditar e pedir a Deus a graça de uma profunda conversão. Cada dia nós teremos uma penitência, cada dia nós teremos um desafio muito concreto que vai ajudar na nossa conversão. No dia de hoje, é apenas uma preparação. No dia de hoje nós vamos ter uma ideia geral de como deve ser a nossa quaresma. Quais são os desafios que nós vamos enfrentar para sermos, de fato, cristãos e pessoas melhores. Seja muito bem-vindo. Aqueles que estão chegando pela primeira vez no canal, sou o Padre Daniel Ribeiro, SCJ, do Sagrado Coração de Jesus. Padre brasileiro, natural de Campinas, estado de São Paulo, que mora em Macau, no sul da China, na Ásia. Seja muito bem-vindo. Como de costume, nós vamos rezar pedindo a presença de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para a nossa quaresma. Nós vamos ter um texto bíblico e depois teremos sempre um desafio, uma ação muito concreta para ajudar na nossa conversão. Então, se você tem a Bíblia, todos os dias eu convido que você, quando for assistir o vídeo, quando for fazer a meditação, que tenha próximo de você a sua Bíblia. No dia de hoje, nós vamos meditar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, São Lucas capítulo 4, versículos de 1 a 13. Um texto aí muito conhecido de todos nós. Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 13. Aqueles que não têm a Bíblia agora em mãos, você ouve o Padre com atenção, seguramente é um texto muito conhecido de todos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, pleno do Espírito Santo, voltou do Jordão, era conduzido pelo Espírito através do deserto durante 40 dias e tentado pelo diabo. Nada comeu nesses dias, e passado esse tempo teve fome. Disse-lhe então o diabo: Se és o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Replicou-lhe Jesus: Está escrito, não só de pão vive o homem. O diabo levou para mais alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos da terra e disse-lhe: Eu te darei todo este poder e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Por isso, se te prostrares diante de mim, toda ela será tua. Replicou-lhe Jesus: Está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele prestarás culto. Conduzindo-o depois a Jerusalém, colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se és o Filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: Ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, para que te guardem. E ainda, ele te tomará pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Mas Jesus lhe respondeu: Foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tendo acabado toda a tentação, o diabo o deixou até o tempo oportuno. Irmãos e irmãs, Jesus passou pelo deserto. Jesus passou pelo deserto porque Ele é solidário a cada um de nós em nossas tentações. Nós podemos ver aqui nesse texto que Jesus, Ele sofreu.
ele viveu 3 tentações diferentes. A primeira tentação é a tentação de transformar a pedra em pão. Podemos ver aqui nesta tentação que nós temos algo biológico. Normalmente essa é a primeira tentação do demônio, algo relacionado à comida, à bebida, à sexualidade, à pornografia, algo relacionado à carne. Por quê? Porque são coisas que nos dão prazer imediato. São coisas que vão nos fazer, aqui é uma grande ilusão, porque é apenas imediato, vão nos fazer sentir bem no momento. Essas são as tentações mais difíceis de nós vencermos. Se aconteceu com Jesus, vai acontecer com cada um de nós. Primeira tentação, a tentação biológica, a tentação física, a tentação de ter prazer do corpo. O ser humano ele tem uma tendência muito grande que diz assim: busque o prazer e afaste da dor. Então, nessa quaresma, nós vamos ter aqui vários exercícios para nós vencermos essas tentações físicas, tentações biológicas. O demônio, depois que Jesus venceu aquela que é a tentação mais natural, aquela que normalmente é a primeira que vem, o demônio ele continuou tentando Jesus. E ele disse assim: eu te darei todo o poder e glória destes reinos, porque eles a mim me pertencem. Basta que você me adore. Então o demônio diz assim: eu te darei todo o poder e toda a glória. Aqui o demônio está falando de poder e glória. O que isso significa? Significa poder, significa riqueza, significa dinheiro. Nós temos aqui uma grande tentação, não é só em viver bem, mas temos além do que aquilo que é necessário para nós vivermos. Quantas pessoas com muito luxo e aí percebem que vazio não se preenche com vazio. Então é outra tentação que vai chegar na nossa vida que nós precisamos vencer. A tentação do comércio, a tentação de enriquecermos de forma exagerada e muitas vezes esquecendo o nosso próximo. Então, querido irmão, querida irmã, o demônio, ele veio para tentar Jesus, ele vai querer tentar a cada um de nós poder, ter nome, ser reconhecido, ter muito dinheiro, ocupar o melhor local no trabalho, ser o chefe, ser o dono, ser o todo-poderoso. Por quê? Se isso for um serviço, não existe nada de totalmente ruim, mas se você quer o poder só pelo poder, o dinheiro só pelo dinheiro, isso daqui vai nos afastar de Deus. Então, a segunda tentação é a tentação do poder, a tentação do dinheiro. Eu te darei todos os reinos aqui da terra para você, basta você me adorar. E aí depois a terceira e última tentação, o demônio levou Jesus para o alto do monte, ali em Jerusalém, disse para ele: atira-te para baixo, as pessoas vão vê-lo. E quando elas verem você, elas vão adorá-lo, elas vão segui-lo, elas vão admirá-lo. Essa é a tentação do ego. Qual que é a tentação do ego? De querer ser reconhecido pelos outros, querer ser bem-quisto pelos outros, querer que todos nos aceitem e gostem de nós. Aqui é a tentação do ego. E aí no final do texto tem uma frase aqui muito bonita mesmo, o versículo 13 diz assim: tendo acabado toda a tentação, o demônio o deixou até o tempo oportuno. Qual foi o tempo oportuno? O tempo oportuno foi o momento que Jesus estava mais frágil. Ali, depois que ele saiu da última ceia, Jesus ele começa a ser julgado, depois Jesus é condenado e ele é morto. É nesse momento que o demônio volta. Vamos ver a tentação do corpo. A tentação do corpo diz assim: transforme esta pedra em pão. No alto da cruz, Jesus ele teve sede. E aí não era sede, não era fome de querer pão, mas era sede de água. Então a tentação biológica, ela voltou. Depois, essa tentação do poder. Eu te darei todo o reino da terra se você me adorar. Quando Jesus estava sendo julgado, Pilatos disse a ele: olha, se você me obedecer, você não sabe que eu tenho o poder de te dar liberdade? Eu tenho o poder de te deixar livre? E aí Jesus, ele mesmo assim, ele não se rende àquele poder do Império Romano. Adiante, atira-te daqui para baixo, os anjos vão te carregar. O que aconteceu no alto da cruz com Jesus? Se você é o Filho de Deus, desce dessa cruz, atira-te aqui para baixo, todos vão te adorar, todos vão segui-lo. Então, querido irmão, querida irmã, essas são as 3 tentações básicas da nossa vida. Aqui nós podemos resumir tudo aquilo que é a vida do cristão e contra aquilo que nós temos que lutar.
nessa quaresma, hoje foi apenas uma introdução, nós vamos ter meios eficazes, penitências eficazes para vocês, para cada um de nós vencermos o prazer da carne, o prazer do dinheiro e do poder, e o prazer do ego, de ser dependente, que todos gostem, nos admirem e estejam do nosso lado. Prazer do ego significa achar que todos precisam gostar e nos admirar. Do jeito que Jesus passou por essa tentação, nós também vamos passar. Irmão, irmã, tenha sempre a sua Bíblia. Convide outras pessoas para rezarem conosco. Você tem amigos, familiares, essa será uma quaresma bíblica, uma quaresma prática, uma quaresma de conversão. Se inscreva também no canal, que nós temos um sininho, você pode clicar também no sininho e aí você receberá todos os nossos vídeos. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, uma abençoada quaresma. Hoje foi uma introdução, amanhã nós vamos começar com a primeira grande penitência. Os vídeos serão sempre enviados para quem está no Brasil meia-noite, e aí você assiste de manhãzinha, quando você quiser, para durante o dia você ter tempo de cumprir a penitência que nós iremos sugerir. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não sou nada, eu bem sei, tão pequeno, um grão de areia em tuas mãos, barco à vela que se abandona, segue o rumo e vai buscando alto mar, assim